Dando continuidade, nós estamos fazendo aquele curso bíblico chamado Ouvindo a Voz de Deus. Cada domingo aprendendo um tema diferente, aprendendo um assunto diferente da Palavra de Deus. E hoje também vamos estudar um assunto bastante interessante e bastante relevante para nossos dias, para qualquer cristão saber. Vamos estudar hoje como identificar a igreja verdadeira. Vou passar. A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Olha só, a gente sabe que a gente vive num cenário onde existem muitas religiões, muitas opções, muitos caminhos, e existem pessoas que passam a vida toda procurando uma igreja, procurando um lugar onde elas querem congregar, um lugar onde elas se sintam bem, um lugar onde ensine a verdade. E aí, como a gente pode saber, dentre todas essas religiões e igrejas, qual é a verdadeira? O que é que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso? Qual é a forma que a gente deve usar para descobrir se uma igreja é falsa ou se uma igreja é verdadeira? Hoje nós vamos estudar sobre isso. Quais são as características que a Bíblia dá para a gente identificar se uma igreja é de Deus ou não? Qual é a recomendação da Bíblia para a gente encontrar a igreja verdadeira? Vamos ver lá João 7, verso 17. Isso é Jesus dizendo: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isso aqui é Jesus dizendo, olha, se vocês querem saber se o que eu estou dizendo é verdade ou não, vejam se o que eu estou dizendo é de acordo com a minha própria opinião ou se foi Deus que me revelou isso. Então, a primeira lição que Jesus está querendo passar é analisar se aquela doutrina que é ensinada lá naquela igreja, se ela é da opinião dos seres humanos ou se ela é baseada na palavra de Deus. Vamos ver o próximo verso? Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, hoje, para passar. Então, a igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. João usa a palavra doutrina e Paulo a palavra coluna. A seguir, vamos ver 8 colunas bíblicas que mantêm a igreja do Deus vivo na terra. Nós vamos agora olhar por toda a Bíblia quais são as 8 características de uma igreja verdadeira. E como é a forma que a gente deve identificar essa igreja verdadeira? Através da sua doutrina. Tem pessoas que procuram a igreja pela proximidade, ou pelo um sermão poderoso, ou por milagres, para ver manifestações sobrenaturais. Mas qual deve ser a nossa motivação para entrar numa igreja? Para saber da sua doutrina, para saber o que é que ela está ensinando. Então nós vamos ver 8 características, 8 doutrinas que essa igreja verdadeira ela ensina. Vamos para a primeira delas. Qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Efésios 2, 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, a primeira característica dessa igreja é que ela aqui diz que é fundamentada sobre os apóstolos e profetas. Isso é querendo dizer que a igreja de Deus é fundada sobre a Bíblia. É uma igreja que ela é totalmente baseada na Bíblia. Não tem nenhuma doutrina dessa igreja que seja pela opinião do seu líder religioso. Não, eu acho que tal doutrina deve ser desse jeito, deve ser assim, e eu quero que meus membros sigam essa doutrina. Isso não é verdade. A igreja de Deus ela é totalmente baseada na Bíblia. E não só em uma parte da Bíblia, mas no Antigo e no Novo Testamento. Essa igreja ela não constrói uma doutrina, um ensinamento a partir de um verso só, mas sim a partir de toda a Bíblia, porque ela considera a Bíblia a palavra de Deus. Outra coisa que essa igreja não faz, ela nem acrescenta nada à Bíblia e nem retira nada dela. Ela também não diz que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia é um livro ultrapassado, como muitas pessoas dizem hoje. Essa igreja ela prega a Bíblia completamente e afirma que ela é a palavra de Deus. Então essa é a primeira característica que vocês devem ter em mente ao procurar a igreja verdadeira. Uma igreja que todas as suas doutrinas sejam baseadas na Bíblia. Ok? Então vamos lá? A igreja verdadeira ensina... Volta aqui um pouquinho.
Volte. Então essa igreja, o fundamento dela é o fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento, o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal. Jesus, ele é o personagem central da Bíblia. Embora a Bíblia tenha vários personagens, tenha várias pessoas, mas a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. A Bíblia toda gira em torno de Jesus. Então, embora a Bíblia seja fundamentada ali no Antigo Testamento, no que os profetas escreveram, e no Novo Testamento, no que os apóstolos escreveram, mas ela toda aponta para Jesus. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como única regra de fé e prática. Vou passar. E qual é a segunda característica da igreja de Deus? Vamos agora lá para Atos 16, verso 30. Pode passar. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Pode passar. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então a segunda doutrina, a segunda característica dessa igreja é que ela prega que a salvação é só por Jesus. Ou seja, não é pelo que você faz ou deixou de fazer, não é por seu dinheiro, não é por sua posição, não é por nada que você faça, é apenas pelo que Jesus fez. Então você não precisa pagar penitências, você não precisa viajar para longe com a cruz nas costas, você não precisa pagar nenhum valor, porque tudo já foi pago, basta apenas você aceitar. Então essa doutrina da salvação ensina que a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo. Você acredita que Jesus morreu no seu lugar e Ele lhe salva, Ele lhe concede ali a graça, Ele salva você dos seus pecados. É isso que essa igreja ensina. Então, para você ser salvo, basta você ir diretamente para Jesus. Você não precisa pedir perdão para o líder religioso, você não precisa ter outro intermediário aqui na terra. Se você se ajoelhar e falar com Deus, Ele lhe perdoa e apaga seus pecados na mesma hora. Amém. Basta você se comunicar diretamente com Jesus. É isso que essa igreja ensina. Salvação pela fé, salvação pela graça, mediante a fé em Cristo. Então, olha, a igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Essa passagem está lá em 1 Timóteo 2,5. Vamos ler? 1 Timóteo 2,5, lá no Novo Testamento, lá no meio das cartas de Paulo. Tem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e aí vem 1 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 2, versículo 5. Lá no Novo Testamento, das cartas de Paulo, vamos confirmar tudo isso que nós vimos agora. Amém? Vamos ler. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Que na minha Bíblia diz humanidade. Então aqui já está dizendo, olha, a única pessoa entre Deus e nós é Jesus. Jesus foi o Deus que se fez homem. Ele assumiu a natureza humana quando ele veio para a terra, e até hoje lá no céu ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é o que liga você ao trono de Deus. Então não precisa você pedir perdão dos seus pecados para um pastor, para um padre, basta você pedir diretamente para Jesus. Foi ele que morreu no seu lugar. Então a igreja verdadeira, ela ensina e vive isso. A salvação pela fé em Cristo. Não pelas obras. Não é pelo que você faz. Tem gente que acha que por ajudar os pobres, por ajudar os mendigos, por ajudar os animais, ela vai estar ali compensando as coisas erradas que ela faz e assim vai estar conquistando um lugar no céu. Isso não é verdade. Porque Deus sabe o quanto a gente erra todos os dias. O quanto a gente peca voluntária e involuntariamente. Então não há nada que a gente faça de bom que compense o que a gente faz de ruim. Só a graça de Jesus pode nos salvar. Amém. Amém? Então agora vamos para a terceira coluna, o terceiro ensinamento dessa igreja.
João 14, de 1 a 3, a nossa maior esperança. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. No passado. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então a terceira doutrina, a terceira característica dessa igreja é que a maior esperança dela é a volta de Jesus. A maior esperança dela é que esse mundo um dia vai ser destruído e vai ser depois recriado pelas mãos de Deus. Ou seja, essa igreja não acredita que esse mundo um dia vai melhorar, que as pessoas vão aprender a fazer o bem, que as pessoas vão deixar de fazer o mal, que esse mundo um dia vai ficar completamente bom e as pessoas vão aprender a fazer o bem. Isso não é verdade. Esse mundo só vai de mal a pior. A maldade só vai ficar cada vez pior, vai ficar cada vez mais intensa. Mas aí um dia Deus vai dar um basta ao mal, Jesus vai voltar e vai nos tirar daqui e nos levar para o céu. Essa é a esperança dessa igreja. Essa é a doutrina dessa igreja. O pecado um dia vai ser destruído pelas mãos de Deus. Então, essa também é uma característica dessa igreja. Ela prega ali a volta de Jesus. É o ensino da volta de Jesus com milhares de anjos. Todo olho o verá. Ou seja, essa igreja não ensina que as pessoas vão, os servos de Deus, o povo de Deus vai sumir, que vai ser arrebatado sem que ninguém fique sabendo. Essa igreja fala que a volta de Jesus vai ser um espetáculo mundial em que todas as pessoas vão assistir e ouvir ao mesmo tempo. Não vai ser transmitido pela televisão. Todo mundo vai ver a volta de Jesus. Amém? Amém. Então essa igreja ensina que a volta de Jesus vai ser um evento literal, visível por todo mundo e audível por todo mundo, porque vai ser ali com o som de trombetas de Deus. Vai haver ressurreição dos mortos. Ou seja, essa igreja também não ensina que a alma é imortal. Essa igreja também não ensina que existe a reencarnação. Essa igreja ela tem uma doutrina sobre o estado do ser humano na morte, e ela acredita que um dia todos os mortos vão ressuscitar, e os mortos que morreram acreditando em Jesus, eles vão reinar com Jesus por 1000 anos. A igreja verdadeira ensina essa verdade. E depois dos 1000 anos, como vocês sabem, a cidade santa vai descer do céu, Deus vai destruir o mal e vai criar ali uma nova terra para os salvos. Amém? Essa é a terceira característica. A igreja precisa ensinar isso. Vamos para a quarta? Quarta coluna, João 14, verso 15. Vamos ler? Se me amares, guardareis os meus mandamentos. Vamos ler outra passagem? Irou-se o dragão contra a mulher. O que é o dragão e o que é a mulher? Mais para frente, mais no futuro, nós vamos estudar sobre os símbolos das profecias. Mas logo adiantando, em profecia, dragão significa Satanás e mulher representa igreja. Então aqui basicamente está dizendo: Satanás se irou contra a igreja e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus. O resto da passagem já é outra característica. Então, essa próxima característica da igreja é que ela guarda os mandamentos de Deus. Ou seja, essa igreja ela tem uma mensagem que leva você à obediência. Tem muitas igrejas que não ensinam a obediência. Tem muitas igrejas que ensinam que a religião é apenas uma parte separada da sua vida, que basta você ir ao culto ou à missa uma vez por semana e pronto, o resto durante a semana viver como se aquilo nunca tivesse acontecido. Mas essa igreja lhe ensina que é preciso uma vida de obediência a Deus, obedecer aos 10 mandamentos. Só que isso não é para a gente ser salvo. A obediência aos 10 mandamentos é uma consequência da salvação. Se eu fui salvo por Jesus, então consequentemente eu vou obedecer a esses mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos da lei de Deus. Então essa igreja, ela fala aí da obediência à lei de Deus. E é por isso que Satanás é irado contra essa igreja, porque Satanás quer que as pessoas não obedeçam a Deus. Satanás quer que as pessoas vivam a vida de qualquer maneira, de uma vida desregrada e sem obediência à lei de Deus. Porque ele sabe que as pessoas que obedecem à lei de Deus, elas são muito felizes. Então, essa é a quarta característica da igreja: a obediência aos mandamentos de Deus. Passa.
por ensinar e pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Agora volte aí, nós lemos o resto do verso. Então Satanás é irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Essa é a próxima característica. Vamos ver? Vai passar. Quinta coluna. Vamos ler? Apocalipse 12, 17. Diz lá que Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas o que é esse testemunho de Jesus? Diz assim, Apocalipse 19, 10, na verdade. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha aí. Então a quinta característica dessa igreja é que ela tem o dom de profecia. Ela tem o espírito de profecia. Ela estuda a profecia. A profecia, vocês sabem, que é a revelação de Deus para nós. Deus nos revelando o passado, nos revelando o presente e principalmente Deus nos revelando o futuro. Nós costumamos estudar muitas profecias. Nós não acreditamos nas revelações que tem por aí. A igreja verdadeira não acredita nessas revelações que as pessoas têm. Ela acredita na revelação da palavra de Deus e na revelação das profecias da Bíblia. Então ela crê nos profetas da Bíblia e crê que no futuro, perto da volta de Jesus, Deus também vai levantar pessoas para serem ali os seus profetas, para falarem dele, para terem visões. E nós também acreditamos que alguns séculos atrás, Deus também chamou uma jovem, Deus chamou uma pessoa, uma menina consagrada a Deus, Ellen White. Deus se revelou para ela, Deus deu visões a ela e trouxe revelações importantes para os nossos dias, para os dias de hoje. E tudo sobre a história dela, todas as características da vida dela, nós vamos estudar no próximo domingo. Nós vamos estudar sobre o dom de profecia, que é uma das características dessa igreja. Essa igreja, ela não tem medo do futuro, ela não tem medo do fim do mundo, ela não tem assim um futuro escuro pela frente. Ela sabe exatamente o que vai acontecer porque ela estuda as profecias. Amém? Então ela tem o dom, tem o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia ou dom de profecia. Esse dom é característica da igreja de Deus nos últimos dias. Agora, sexta característica. Vamos ver Isaías 58, verso 13. Diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso ou prazeroso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade e nem falando palavras vãs. Vamos ver o resto? O resto diz assim: então você vai encontrar prazer no Senhor. Ele vai fazer você cavalgar sobre os altos da terra e vai te sustentar com a herança do teu pai Jacó, porque assim disse o Senhor. Esse é o restante do verso. E agora vamos ler Ezequiel 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, a sexta característica dessa igreja é que ela ensina a importância do sábado como um dia de repouso. Muitas igrejas não falam, a maioria das igrejas não fala da importância desse dia. E é isso que Satanás quer. Por quê? Porque esse dia é um dia escolhido por Deus para nós descansarmos e para nós passarmos um tempo junto dele. Não porque Deus fica se sentindo sozinho e quer a nossa companhia, mais do que isso. Ele quer que você seja recarregado, Ele quer que você seja abençoado para começar uma nova semana com Ele. Então o sábado é um dia especial, uma demonstração de que você se importa com Deus, de que você o adora e de que você é um filho dele. O povo de Deus, ele é identificado por guardar o sábado, ou seja, por reverenciar Deus como Criador. E como Satanás não quer que as pessoas tenham tempo com Deus, como Satanás não quer que as pessoas sejam abençoadas, não quer que elas sejam identificadas como o povo de Deus, ele as leva a guardar qualquer outro dia menos esse. Mas a igreja verdadeira, a igreja de Deus, observa justamente esse dia, o dia que Deus estabeleceu, que é o sábado. E aqui Ezequiel 20, 20 diz:
santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, a marca de identificação, aquele que guarda o sábado, que descansa no sábado, é identificado como parte do povo de Deus. Então, essa é a sexta característica. A igreja do Deus vivo ensina a vigência, ou seja, que o sábado ele está vogando como verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Agora, a sétima característica, Mateus 24:14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Próximo verso, Apocalipse 14, verso 6. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então essa igreja, ela não é uma igreja local, essa não é uma igreja que se abre no esquina e pronto, é só ali mesmo. Essa é uma igreja mundial, ela tem uma mensagem para todas as pessoas, para toda a humanidade. E que mensagem é essa? Quando você continua lendo Apocalipse 14, vamos ler Apocalipse 14, versos 6 e 7. O último livro da Bíblia, capítulo 14, vamos ler o verso 6 e o 7. Qual é a mensagem que essa igreja proclama? Qual é essa mensagem que essa igreja prega? Nós vemos por aí todo tipo de mensagens, mensagens motivacionais, mensagens de enriquecimento, de prosperidade financeira, mensagens de todo tipo. Mas qual é a mensagem principal dessa igreja verdadeira? O que é que ela se preocupa mais em dizer? Capítulo 14, versos 6 e 7, que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem convidando todas as pessoas para adorar a Deus enquanto é tempo, porque o seu juízo já está começando. Então essa igreja se preocupa em levar essa mensagem para todas as pessoas do mundo. Por quê? Porque Jesus só vai voltar quando todo mundo estiver sabendo disso. Enquanto tiver uma pessoa do mundo que não saiba que Jesus vai voltar e o que ela precisa fazer para se preparar para isso, Jesus não vai voltar. Por isso que ele tem esperado todos esses 2022 anos. Todo esse tempo ele está esperando isso, que a humanidade inteira fique sabendo que ele vai voltar. Ele não vai voltar sem que tenha alguma pessoa que não saiba disso. Então é dever dessa igreja, é dever desse povo de Deus levar essa mensagem, que as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, devem procurar temer a Deus e adorá-lo enquanto é tempo. Então essa é a mensagem, essa é a doutrina que essa igreja leva para as pessoas, uma mensagem ali de arrependimento e de adoração a Deus. Essa é a sétima característica dessa igreja verdadeira. A Bíblia descreve 3 anjos, ou mensageiros, voando pelo meio do céu, pregando a toda nação, tribo, língua e povo. Portanto, a igreja de Deus é um movimento mundial para alcançar todas as pessoas. E agora vamos para a 8ª característica dessa igreja, o 8º ensinamento dessa igreja. 1 Coríntios 3, verso 16. Essa é uma doutrina assim inédita, muitas igrejas não pregam isso. Quase todas não pregam isso. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Próximo texto diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então essa igreja tem uma mensagem inédita de saúde. Ela não se preocupa apenas com a saúde mental ou espiritual, mas também com a saúde física. Ela mostra os princípios bíblicos para que a gente viva de forma saudável.
Por quê? Porque o nosso corpo é um santuário do Espírito Santo, ou seja, é como uma casa alugada. Numa casa alugada, nos nossos dias, a gente precisa cuidar dela, zelar dela, para que quando a gente sair dela, ela esteja no mesmo estado ou melhor do que quando a gente encontrou. Então a nossa casa, nosso corpo, foi adquirido pelo sangue de Cristo. Amém. Não era para nenhum de nós estar vivo, mas nós estamos, por causa do sacrifício dele. Então a gente deve a nossa vida a ele e nosso corpo a ele também. É ele quem mora em cada um de nós. Então a gente deve zelar do nosso corpo, zelar da nossa saúde para a glória dele. Porque a gente não pertence a nós mesmos. O nosso corpo não pertence a cada um de nós, pertence a Deus. Ou seja, essa igreja não ensina que você faz o que quiser com o seu corpo, porque afinal ele pertence a você, você que vai prestar contas do seu próprio corpo, porque essa igreja ela prega que o corpo pertence a Deus, temos que cuidar da nossa saúde. Então vamos ver quem é, se vocês se lembram de todas as características. Qual é a primeira característica que nós estudamos da igreja verdadeira? Alguém se lembra? Qual é a primeira característica que nós vimos que essa igreja ensina? Ela está fundamentada na Bíblia. Vamos passar? Vamos ver? A igreja verdadeira segue os princípios de saúde. Pode passar. Pode passar. Depois eu volto para essa daí. Pode passar. Passa. 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 Então vamos recapitular as 8 características dessa igreja. A primeira é que todo o seu ensinamento é fundamentado na Bíblia. A segunda característica dessa igreja é que a salvação é pela graça, mediante a fé. fé. Muito bem. Segunda característica dessa igreja. E a terceira característica? Vamos ver? Só mediador. Pode passar. Só mediador. A vinda de Cristo, literal, visível e com milhares de anjos. Amém. E a próxima característica é que ela ensina e prega a validade da lei de Deus. E a próxima, que ela tem o dom de profecia. E a outra, que ela prega o sábado como um verdadeiro dia de adoração. E a outra, que ela tem uma mensagem para o mundo todo e que ela também tem uma mensagem especial de saúde. Então é isso que essa igreja ensina. Essa é a igreja verdadeira. Se você encontrar uma igreja que prega todas essas 8 características, você encontrou ali a igreja de Deus. Você encontrou ali o povo de Deus. Mas quer dizer que todas as pessoas dessa igreja vão se salvar? Será que não existe ninguém das outras igrejas que também vai se salvar? O que é que Jesus diz sobre isso? Agora eu quero que você volte. Vamos ler ali aquela passagem. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar. Volta. Então, olha, qual é o apelo de Deus que Deus faz aos seus filhos sinceros que ainda participam de grupos religiosos que não ensinam toda a verdade da Bíblia? Ou seja, vocês sabem que existem pessoas sinceras de todas as religiões, de todas as igrejas. O que é que Deus tem a dizer para elas? Será que elas vão se perder porque não fazem parte oficialmente da igreja de Deus? O que é que Jesus tem a dizer para elas? Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia da volta de Jesus, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Então Jesus está dizendo: olha, vão existir muitas igrejas que vão falar no meu nome. Muitas igrejas que vão falar no meu nome, vão falar de Cristo, vão falar de Deus, vão ter músicas bonitas, vão ter mensagens assim arrepiantes, mas porque elas nunca basearam suas doutrinas na minha palavra, eu nunca conheci elas. Elas nunca viveram amor na prática, então elas não me representam. Então existem muitas igrejas que, apesar de terem todo um sistema ali bonito, mas por não basearem a sua mensagem na Bíblia, elas não são a igreja de Deus. E quer dizer que todas essas pessoas dessas igrejas vão se perder? Vamos ver o que Jesus diz? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz,
e então haverá um rebanho e um pastor. Amém. Então Jesus diz: eu tenho um aprisco, eu tenho um rebanho de ovelhas, mas eu tenho outras ovelhas que não estão dentro desse aprisco, estão espalhadas por aí, em vários lugares, procurando a mensagem, talvez indo numa igreja próxima da casa delas, talvez ligando ali a Novo Tempo, talvez tenha um amigo que conhece Jesus, que conhece a verdade, e estão ali desesperadas, procurando, já tentaram tirar a sua vida, já tentaram de todas as formas dar fim à sua existência. E eu sei que essas pessoas sinceras, um dia elas vão se juntar ao meu povo, um dia elas vão se juntar ao meu rebanho, e eu vou conduzir elas. Quando eu chamar, todas elas vão vir. Amém. Então esse é o recado de Deus. Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares. Um dia Deus vai juntar todas elas. Amém. E então haverá um rebanho e um pastor. Amém. E agora ele fala diretamente com elas. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Um dia Deus vai destruir o mal. Um dia Deus vai destruir todo o sistema religioso falso, todo o sistema religioso que ensina mentiras. Deus vai destruir Satanás, os demônios e os ímpios. Então Deus faz um convite para essas pessoas: olha, agora que vocês conhecem a mensagem, agora que vocês conhecem a verdade, saiam logo desse sistema religioso, saiam logo de onde vocês estão e venham para o meu rebanho, venham para perto do meu povo. Eu não quero destruir vocês, eu não quero acabar com vocês, eu quero que vocês venham e façam parte da minha igreja, do povo que prega a verdade. Esse é o convite de Deus. Então, essa é a igreja verdadeira, esse é o ensinamento dela. Eu poderia dizer para vocês irem procurar qual é a igreja que tem todas essas características, mas eu acho que vocês já sabem. Essa igreja é a igreja adventista do sétimo dia. Essa é a igreja que ensina toda a verdade da Bíblia. Nem todas as pessoas são perfeitas, existem pessoas ruins em todos os lugares, mas é aqui que você vai encontrar todas essas doutrinas da Bíblia, todas essas características, e é aqui onde você vai conhecer a verdade na palavra de Deus. E eu pergunto: você quer fazer parte dessa igreja? Você quer continuar fazendo parte dessa igreja até a volta de Jesus? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos por essa mensagem. Te agradecemos, Senhor, por essas verdades que o Senhor ensina na tua palavra, e te pedimos, Senhor, que o Senhor se faça presente no meio de cada um de nós. Amém. E que nós possamos nos apegar a essas mensagens, essas doutrinas, para podermos passá-la adiante. Amém. Fica com cada um aqui, Senhor, que ninguém aqui arrede da decisão que um dia tomou de ficar do teu lado. Amém. E te pedimos, Senhor, por nossos parentes, por nossos amigos, pelas pessoas que nós gostamos, pelas pessoas que nós admiramos, que infelizmente estão aí, Senhor, no meio do engano, estão no meio da corrupção religiosa. Traz elas, Senhor, para o teu retiro, traz elas para o teu povo. Nós queremos estar todos juntos no dia que o Senhor voltar. Amém. Então, Senhor, fica com cada um aqui e que possamos crescer juntos a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.